A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todo o povo de Deus, especialmente os meus colegas de ministério. Deus abençoe. Apóstolo Wagner com você gravando esse vídeo para vos anunciar e propagar, ao mesmo tempo ensinando-vos acerca de um assunto muito importante, interessante e que nos chama a atenção para poder entendermos acerca dos trâmites teológicos escatológicos, que abrange um mover muito especial de Deus para tratar com o assunto do resgate à terra. É bem sabedor de todos nós que Adão, após ter entregado nas mãos de Satanás a terra, ele se tornou o posseiro da terra. Jesus Cristo, por sua vez, quando ele então encarna e paga o preço de sangue para nos redimir, também para redimir a terra, para tirar a terra das mãos dele. Esse era o preço pago, mas o posseiro insiste em ficar de posse da terra e não quer sair da terra. Então, como Jesus, como cordeiro, ele encarna, como homem, ele então propaga o ano aceitável ao Senhor, traz a remissão dos pecados na humanidade, e trata de um assunto poderoso de santificação. E essa santificação seria para que viesse então pagar um preço de posse de propriedade, ou um preço de proteção da propriedade. A santificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo seu corpo, uma oferta entregue para proteção, que registrado em João 17, narra João a oração de Jesus Cristo, fazendo todo o trâmite que trata de um assunto da lei, acerca de qual Deus falara acerca da estimativa de santificação em Levítico 27. Mas não é desse assunto que nós vamos tratar. Eu quero tratar sobre o livro selado. Eu quero tratar hoje sobre o livro selado, que o nosso amado e querido irmão apóstolo João teve a visão ali do livro selado, que Jesus Cristo romperá. Ele rompeu, porque ele estava numa dimensão futurística da Nova Jerusalém, aonde ele estava numa dimensão do futuro, na dimensão do será. Então ele viu os selos rompidos e romperá Jesus os selos do livro selado. É bem na verdade que nós temos selos, trombetas e taças, mas não é desse assunto que vamos falar aqui. Quero tratar de um assunto muito especial acerca desse livro selado, tratando da projeção profética, onde Deus usa ícones, objetos, e na tipologia ele projeta todo o seu propósito, os seus planos, e debaixo da sua gloriosa onisciência, Deus, sabedor de todas as coisas, já projetou tudo que venha a trazer um grande mover da parte de Deus pela sua palavra. Então, nós precisamos ler alguns textos. Eu quero ler aqui o capítulo 25 de Levítico, começando acerca do ano de jubileu, diz assim, e santificareis o ano 50º, e proclamareis em toda a terra liberdade para todos os seus habitantes. Ano de jubileu vos será, e retornareis cada um à sua possessão, e cada qual voltará à sua família. Isso quer dizer que o texto está dizendo que no ano de jubileu, contando de sete em sete, até dar 49 anos, que seria os anos sabáticos que Israel deveria guardar, até chegar ao ano 50º, que é o ano 50, aonde todas as pessoas que tinham vendido suas posses poderia resgatá-la, poderia trazer de volta. Todos os escravos que trabalhavam deveriam ir para suas famílias, todas as dívidas eram perdoadas. Então, esse trâmite de jubileu que Deus trata em Levítico 25, tratando com respaldo da lei, implica uma grande obra poderosa do Senhor, que escatologicamente vamos entender
quando começamos então a compreender as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Não vamos tratar das 70 semanas de Daniel aqui. Eu quero tratar sobre o livro selado. E as 70 semanas de Daniel, é bem sabedor de todos nós que é muito simples tratar desse assunto, e que quando você pega Mateus capítulo 1 ao 17 e vê ali as gerações, os grupos de 14 gerações, no terceiro grupo de 14 geração, vem então o advento de desde a reconstrução dos muros até a vinda de Jesus Cristo. E ali então começa um novo tempo, em que o tempo das 70 semanas dá uma paralisada para, então, uma grande operação poderosa, gloriosa, de um grande avivamento por um povo que foi levantado, chamado igreja, para, então, continuar o correr das 70 semanas de anos, que no qual falta uma semana de anos, que essa semana de anos está paralisada até que aconteça o arrebatamento da igreja. É só você ler, estudar, pegar Daniel, capítulo 9, entender os trâmites que está escrito ali, que 70 semanas que está decretada para o povo e para a cidade santa, o povo de Israel, a cidade santa, enfim. Isso é um assunto para depois. Mas o assunto tratado é que Levítico 25, no verso 23, nós temos uma palavra poderosa aqui, que diz assim: a terra não será vendida em perpetuidade, porque a terra é minha, porquanto vós sois forasteiros e peregrinos no que é meu. Em todo o território da vossa possessão, outorgareis o direito de resgate à terra. Então nós estamos diante de um versículo extraordinário, escatológico, propício, para podermos entender acerca de um ponto de partida que tramita o propósito de resgate à terra. A lei aqui é que em todo o território da possessão, viemos então declarar que a terra terá o resgate. Aqui era o trâmite que se faria quando alguém vendesse uma propriedade. Essa propriedade que fora vendida, ela teria que apresentar ou entregar na mão do comprador uma carta de direito de resgate. Quando viesse o jubileu, ele teria o direito de resgatar a sua propriedade. Lei, nós lemos ali no 25, no capítulo 25 aqui, no capítulo 25, no verso 10, nós lemos ali sobre as possessões que deveriam ser apossadas novamente, resgatadas. Então aqui o texto está dizendo o direito de resgate da terra. Então a propriedade do judeu que era vendida daria ao proprietário novo, que teria posse, uma carta de resgate, que no ano de jubileu essa pessoa que vendeu poderia resgatar. Por exemplo, 50 anos esperaria por resgate da propriedade. Só que se ele vendesse a propriedade no ano 25, antes do jubileu, ele tinha 25 anos para frente, e computava do 25 para frente, que daria no ano de jubileu o resgate à terra. Se ele comprasse a terra no ano de 40, então daria um espaço de mais 10 anos para resgate, e assim sucessivamente. E essa era a lei. Agora, profeticamente, esse texto está tratando de um poder glorioso, como já falei no início, dando uma breve minutinho de introdução acerca do trabalho sacrificial de Cristo, pagando um preço de sangue para o resgate do homem e a remissão também da terra. Mas o posseiro não quis sair da terra. Ele está indo como posse da terra. E o que isso aconteceu? O que é isso? O que é o posseiro que está na terra? A Bíblia nos revela que Adão, após ter pecado, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse trâmite de desobediência, ele entrega a terra, a propriedade de Deus, nas mãos de Satanás. Satanás agora faz com que todos
povos da terra e a própria terra vinha estar debaixo de uma escravidão, sujeita à vaidade, pelo Adão que a sujeitou à vaidade. A terra, ela vai agora produzir espinhos, abrolhos, mostrando as marcas do governo de Satanás, provenientemente do pecado de Adão, que trata de entregar a terra na mão dele e ele estar de posse dessa terra, pois quando o sangue inocente é pedido para a liberação do homem da terra, ele insiste em ficar de posse da terra. Mas quando Deus ele dá para Moisés o capítulo 25 e 23 de Levítico, ele trata: a terra não será vendida em perpetuidade, porque a terra é minha, porquanto vós sois forasteiros e peregrinos no que é meu. Então do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, mas ela está de posse de Satanás, que está com toda sua fúria, usando os homens que estão cegos pelo Deus desse século, que é o próprio diabo, para então destruir, desfazer ou tentar desfazer aquilo que Deus fez. E tem uma passagem em Apocalipse que diz que ai daqueles que destrói a terra. Enfim, esse poder de Deus dado aqui a Moisés, de lei, tramitado o resgate da terra, implica sobre como o proprietário original da terra não morre, que é o próprio Deus. O proprietário original da terra nunca morre, porque ele é eterno. Então implica-se o direito de resgate da terra. Já que ele nunca morre, então implica-se o direito. Então os homens, eles não podem assumir a terra como seus donos, porque o proprietário da terra é Deus. Então ele nunca vai morrer para deixar para os homens a herança daquilo que é dele. Então é por isso que haverá o direito de resgate da terra em vida. Então, partindo para um outro ponto de vista, para outro ponto de partida, tratando de o proprietário da herança não morre, então como que nós teremos a herança se ele não morre? É bem, na verdade, entender que a igreja de Cristo Jesus, ela não tem herança na terra. Ela não tem herança na terra, pois a herança da igreja é a nova Jerusalém, que é o novo céus e a nova terra. Essa é a herança da igreja. Agora, os que têm herança na terra são o povo, a semente santa do povo judeu, que terá herança na terra como posse de grandes manifestações de obras poderosíssimas ali, dado a instauração do milênio, quando eles reconheceram a Cristo Jesus. O texto, ele diz categoricamente que, tratando aqui de um outro assunto, quando o filho pródigo, ele pede a herança ao pai, e gasta a herança indevidamente, ali mostra que a herança só é dada quando o pai morre, mas o filho pródigo reivindicou a herança com o pai em vida, só que ele fez mau uso da herança e aonde teve que retornar ao pai. Quando nós citamos aqui que o dono da terra não morre, e que enquanto estivermos na terra, nós teremos teremos que ter de Deus, pela obediência, o melhor dessa terra, então nós devemos sim, pela obediência, reivindicar a herança do pai em vida, porque o pai nunca morre, Deus nunca morre. Então é um princípio. Mas o que eu quero dizer acerca desse assunto tão importante é que a terra que pertence a Deus, os homens são apenas forasteiros e peregrinos nessa terra que é de Deus. Essa terra de Deus, ela é posse de Deus. Então, de tal modo, o homem que não tem poder para vender a terra perpetuamente, como Adão, ele entrega essa terra, ele vende para o diabo, e Deus está declarando pela lei que essa terra não poderá ser vendida por perpetuidade. O diabo não terá a posse dela por perpetuidade. Então, o comprador, ele estava ciente de que a terra poderia ser resgatada a qualquer momento. Ele estava ciente disso, que a terra poderia ser resgatada a qualquer momento. E em todo o tempo, em todo o espaço do livro de Levítico, que trata dessa lei, em todo o tempo que parte dessa lei até os trâmites de que todo o povo judeu viveu essa lei, eles então
obedeceram essa lei de uma forma extraordinária. Então, o Senhor, eles ainda vai tratar no versículo 24 de Levítico, no versículo 24, dizendo que em todo o território de vossa possessão outorgareis o direito de resgate à terra. Então, o que acontece? No território, qual o território? O território de Israel. Lá no território de Israel, toda a propriedade vendida era negociada com direitos de resgate, como eu disse, dado aí numa casa de resgate, como está escrito aqui no texto. Isto é, o comprador estava ciente de que a terra poderia ser resgatada a qualquer momento, dado o computo do ano do jubileu, ali de acordo com os trâmites que estavam na escritura da terra. Agora, o primeiro meio de resgate, o parente remidor. Quando o Senhor disse que que haveria de existir um parente remidor que daria um meio de resgate à terra, seria o primeiro meio de resgate, que no verso 25 está dizendo assim: se o teu irmão empobrecer, Adão, presta atenção no texto, é profético isso aqui, é uma coisa tremenda, maravilhosa. Se o teu irmão empobrecer, que é Adão, e vender algo de sua propriedade, que é a terra, virá o seu parente mais próximo, que é Jesus, e o redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. Então, o parente remidor é Jesus. Tem uma aula sobre cristologia e tratando desse assunto do parente remidor, muito importante nós sabermos desse ponto. O verso 26 está dizendo assim: e se o homem não tiver um parente remidor, mas as suas próprias mãos alcançarem os meios para o resgate, então contará os anos da venda da propriedade e pagará ao comprador o que restar até o jubileu e tornará sua propriedade. Se não tiver um parente remidor. Então o texto vem tratando de um assunto que também, se, no verso 28, suas mãos não alcançaram o suficiente para resgatar a sua propriedade, essa permanecerá em poder daquele que a comprou até o ano jubileu. Olha só que texto, esse texto aqui é necessário a gente entender ele. Eu pulei o verso 27 para o 28, para a gente logo partir para o assunto interessantíssimo, importante. Diz assim: mas se as suas mãos não alcançarem o suficiente para resgatar a sua propriedade, esta permanecerá em poder daquele que a comprou até o ano do jubileu. E no ano do jubileu, o comprador sairá de seu poder e o vendedor voltará para a sua herdade. Aleluia! Já dou glória a Deus antecipado, porque o texto exatamente está tratando do assunto que eu dei início para falar, que quando Adão vende a terra para o diabo e o preço pago para o resgate da terra, ele não quis submeter e sair, ele só teve que perder aqueles que foram comprados pelo preço de sangue, que as almas que foram redimidas decidiram a aceitar Jesus, mas a terra, por não ter decisão própria, então ele não pôde sair dela, porque terra não tem livre-arbítrio. Mas eu e você, nós temos, então decidimos optar pelo sangue de Cristo que nos redimiu. Mas o sangue também tem poder para redimir a terra, mas o posseiro insiste em ficar nela. Então o texto da lei está dizendo que se não tivermos recursos próprios para poder trazer o resgate, então no ano do jubileu, contará até o ano do jubileu e devolverá a terra ao seu proprietário. Então o que nós estamos diante aqui de um trâmite tão poderoso e glorioso, dado a existência do homem, a criação do homem, a formação do homem, até a data de hoje, computa mais de 6.000 anos. Então, dentro de um poder glorioso, de uma projeção profética gloriosa, onde o Senhor Deus vem tramitando até o tempo de Cristo, dada a 70 semanas, que resumidamente dizendo, dado o arrebatamento da igreja, dado então o poder de que agora vai estar entrando um poder terrível na terra, movido pelo anticristo, o governo do anticristo, o falso Messias. Ali ele vai promover uma paz e segurança na terra, e dado
o trâmite da segunda vinda de Cristo, onde ele romperá os selos do livro selado, que será rompido. E esse livro selado que será rompido, nada mais, nada menos é do que a escritura da terra. É por isso que nós estamos diante de um texto extraordinário, que é computando e dando o poder de resgate à terra pelo poder do ano do jubileu. Aqui está o parente remidor, que remiu-nos do poder do pecado e da escravidão de Satanás. Agora, dentro desse verso 28 e 25 de Levítico, tratando-se do ano do jubileu aqui para Israel, de que já falamos anteriormente que eles teriam resgate, o direito de resgate à terra dentro desse ano, aqui agora trata de um assunto do parente vingador, porque agora Cristo voltará como vingador para arrancar das mãos do posseiro a terra que é a propriedade dele. Então, é por isso que Jeremias, ele vai tratar de um assunto muito importante, porque o proprietário, ele necessita lutar para resgatar a sua terra. Mas aqui, dentro do verso 29, que trata de um assunto de uma casa com moradia e uma cidade murada, já é o resgate da alma e a redenção do corpo. É um assunto que nós vamos falar depois, mas o assunto é tratado do livro selado, onde nós temos aqui algo muito importante e muito interessante. E eu quero expressar os textos que vai revelar acerca do antítipo, isto é, o que é semelhante do tipo. Então isso é muito importante, porque no verso 25, que trata do assunto que se teu irmão empobrecer, que é Adão, e vender algo de sua propriedade, virá o seu parente mais próximo e o redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. E quando nós vamos entender acerca do parente mais próximo, que dentro da lei existia ali no meio da família, ali, o parente mais próximo, que daria o direito de resgate à terra, nós vamos entender e compreender que ao nível espiritual, de forma poderosa, gloriosa, após a encarnação de Cristo, nós temos um poder glorioso, porque Jesus falou assim, que não nos envergonharia de nos chamar de irmão. Lá no livro de Lucas, a partir do capítulo 3, dado ali a genealogia, de trás para frente, nós vamos ver que Adão é de Deus. E se Adão é de Deus, então somos o nosso parente mais próximo é Jesus, que veio de Deus, que saiu de Deus e voltou para Deus. Então, o nosso parente remidor é Jesus. Vou repetir, o nosso parente remidor é Jesus. Glória a Deus por isso. E tratando do assunto aqui, onde nós precisamos que vejamos os textos que vai revelar o antítipo, que é o semelhante, o tipo, que é a realidade. Nós vamos tratar de um texto aqui muito importante, então eu quero ler, é meio exaustivo, se faz necessário, nós então lermos e compreendemos acerca de tudo aquilo que está tratando desses assuntos, que é o texto. Vamos para o texto do Salmo 144, no verso 2, nós vamos ler aqui esse texto para podermos ter a compreensão acerca desse assunto tão importante que é o resgate à terra. Salmo 144, verso de número 2. Leamos a palavra de Deus aqui. É a minha benevolência, a minha fortaleza, a minha torre de vigia, o meu libertador e o meu escudo, e nele me abrigo. Ele é o que sujeita os povos submissos a mim. Então, é um texto que trata de um refúgio, de um refúgio. Os textos que tratam de um refúgio. Quando nós chegamos em Romanos 11, 26, Romanos 11, 26, nós temos aqui um texto muito importante, que vai tratar de um assunto muito importante, que está escrito: e logo todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião do alto o libertador,
que apartará de Jacó as impiedades. Então, é um texto que Paulo tramita acerca de uma libertação, da salvação e redenção de Israel. Os textos que vêm tratando disso, que segue falando sobre da libertação e da tramitação do resgate, que tira o homem da pobreza e a terra debaixo da escravidão e das miseráveis obras de Satanás. Esse texto é muito lindo. Indo para Jeremias, tem vários textos que eu podia citar, mas nós precisamos ganhar tempo. Vamos para os textos chaves que tratam desse assunto, conforme está escrito em Romanos, no seu capítulo, Romanos capítulo 8. Lá em Romanos, aqui mesmo em Romanos, capítulo 8, nós temos uma palavra poderosa aqui no verso 21, que agora nós vamos entrar num assunto exclusivo, nos textos chaves que trata do resgate à terra. Olha que coisa tremenda. Na esperança de que também a própria criação será libertada do poder que a escraviza na corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está tratando de um poder glorioso nessa carta aos Romanos, falando de uma liberdade da criação. A criação geme, porque no verso 19 diz, porque o anelo expectante da criação aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. Olha que texto maravilhoso. Eu não estou pregando, não. Eu estou dando os textos para que você possa compreender acerca dos textos o poder de manifestação de resgate, o poder de manifestação do que está acontecendo hoje, exatamente agora, em 2025, a terra, a criação que está aguardando, está na expectação da manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? O arrebatamento da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja? Então vamos para o texto. Eu vou gravar essa sessão aqui, esse vídeo em 2 sessões, para não ficar muito extensivo o vídeo. Então vamos partir aqui para o versículo 20. Porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou a terra à vaidade? Adão. Adão sujeitou a terra toda a vaidade. Adão sujeitou a terra toda a escravidão. Adão sujeitou a terra a viver um momento de escravidão, porque ela está escrava, ela está agora aguardando a manifestação, conforme lemos o versículo de número 21, na esperança de que também a própria criação será libertada. Então, a própria criação será libertada, porque a criação ficou deteriorada. E eu vou explicar o porquê que a criação ficou escravizada, deteriorada. Esse texto de ponto de partida, ele vem tratando de um assunto muito importante, um segredo que eu quero compartilhar com você. Quando Deus ele começa a criar a terra, ele então começa a criar a terra e trazer à existência tudo que existe. Deus então, ele começa a então fazer a terra nascer. A terra nasce e a terra começa a nascer. Então, antes da terra nascer de fato, aí Deus, ele dá uma pausa na criação. Aleluia, aleluia. Ele dá uma pausa na criação e forma o homem, e cria o homem, forma o homem. Quando ele forma o homem e põe o homem no jardim do Éden, diante 2 árvores da decisão, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão deveria escolher ou eleger pela fé a árvore da vida, mas ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a terra, ela para, ela não nasce de fato, ela não nasce definitivamente conforme deveria nascer. Por quê? Porque agora a terra parou, deu uma pausa, porque ela ficou sujeita à escravidão. Então a terra está como se tivesse alguma coisa segurando ela de nascer. Eu vou provar isso, eu vou provar o que eu estou falando. A terra, ela está gemendo com dor de parto para que ela venha nascer de fato. Mas devido ao pecado de Adão, devido à desobediência de Adão, a terra não pôde nascer, ela não pôde de fato nascer. Por isso que nós acostumamos com as cores tão belas que vimos na natureza, a cor, o verde,
enfim, mas não é isso ainda, não é isso aqui que nós vimos nos nossos olhos ainda. A terra de fato ela vai nascer, ela vai nascer como foi projetado por Deus. Então o que acontece? Se Adão tivesse comido da árvore da vida, então a terra nasceria de fato, e a terra seria muito mais disso que nós estamos vendo aqui hoje. Para resumir, olha o texto, vamos ver o texto. O texto diz que o verso 28, eu tiro e ponho óculos porque fica dando esse reflexo aqui. O verso 22 de Romanos 8 diz assim, porque sabemos que toda a criação geme conjuntamente e suporta as angústias das dores de parto até agora. Aleluia! Por que a criação geme e suporta a angústia de dor de parto até agora? Porque a criação não nasceu de fato. A criação ainda não nasceu conforme foi o plano e o planejamento de Deus para a criação. Então, pós-pecado de Adão, a terra dá uma pausa na criação e a terra está gemendo para que ela possa nascer. Nós lemos nos textos acima, no 19, porque o anelo expectante da criação aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. Qual é a manifestação plena dos filhos de Deus? É que os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja, seja arrebatada, para que aconteça o governo do anticristo, e depois do governo do anticristo aconteça então a grande tribulação, e venha a batalha do Armagedon e o milênio, e de fato a terra nascerá. É por isso que o texto diz que o mar não existirá, então a terra voltará a ser, aleluia, um só continente. Há em Apocalipse, uma das cartas escritas a uma das igrejas, que Jesus trata, encerrando, dizendo o princípio da criação. Quer dizer, ele está dizendo que a criação tornará como no princípio. Por quê? Ela começou a nascer e parou, então ela vai voltar a nascer de novo. Aleluia! E haverá uma grande manifestação de poder. Vamos continuar lendo o texto aqui. No verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção, isto é, a redenção de nosso corpo. Ora, vejamos, nós somos redimidos, a nossa alma redimida, o nosso espírito reviveu pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo no espírito do homem. E nós vivemos agora, somos uma nova criatura, mas estamos ainda num corpo corruptível, aonde estamos sujeitos à vaidade, por causa desse corpo corruptível. Mas essa corruptibilidade, ela se transformará em incorruptibilidade, ou seja, o último a ser redimido é o corpo, quando o corpo se transformará em corpo de glória. E nós estamos almejando nesse corpo, gemendo nesse corpo, assim como a criação também está gemendo, anelando a manifestação do arrebatamento da igreja, para que haja uma manifestação de um nascimento de fato da terra, como um poder glorioso de um renovo poderoso na terra. O texto vem dizendo acerca do verso 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que o homem vê não é esperança, pois se vemos a esperança, como haveremos de esperá-la? Então, Paulo vai tratando aqui, agora, de um assunto extraordinário, que trata de um trâmite de que a terra, ela tem que ser redimida. A terra tem que ser redimida. Quando Caim matou Abel, o sangue de Abel, clama por justiça, clama por remissão do homem e por remissão da terra. Mas o sangue de Abel não pôde remir o homem, e muito menos a terra. Então Jesus leva o sangue, e que fala melhor do que o de Abel, para redimir o homem e redimir a terra. Mas o posseiro que insiste na terra trará consequências graves, porque o parente vingador, o leão de Judá virá. O leão de Judá virá. Então, quando o leão de Judá virá, ele mostrará sinais da sua vinda, quando o poder
do glorioso arrebatamento acontecendo na igreja. E o texto que nós vamos ler agora é um texto muito importante, que trata do assunto de um glorioso poder. Agora Paulo já tratou do assunto da remissão da terra. A terra geme. Eu já provei para você que a terra ela está gemendo com dores de parto, porque a terra ela precisa de fato nascer. A terra é bem sabedor de todos nós que a terra está no meio das águas, e no meio ela foi tirada do meio das águas, e no meio das águas subsiste. A terra subsiste. E nós vamos falar agora sobre o documento da terra, a escritura da terra. Tem que estudar para entender, porque tem muita gente por aí, eles estão confundindo o livro selado com outros livros. Tem gente que diz que o livro selado é até o livro da vida, que está lá os nomes dos salvos. É grosseria demais. Tem pessoas confundindo o livro selado com o livro de Daniel. É outra grosseria demais. Eu já chamo isso nem de grosseria, eu já chamo isso de burrice. Isso não é nem ignorância, não, é burrice. Não entender, não estudar a Bíblia, saber que o livro de Daniel é o livro de Daniel, não tem nada a ver com a escritura da terra. Apesar do livro de Daniel ser um livro escatológico, a escritura da terra é outra coisa, é outro trâmite. Por falta de estudar, as pessoas ficam leigas no assunto. E o que é pior, além de leigas, não querem aprender a verdade. Aí vai ficar frustrado. Vai chegar uma hora que o ministério dessas pessoas vão ser reprovadas por Deus, porque está indo contra a verdade. Contra a verdade. Não quer aprender a verdade. Então fica firmado naquilo. Talvez por medo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas aí. Tira esse medo dela ou tira essa falta de humildade. Porque a maioria das vezes é orgulho mesmo. Vamos para o outro vídeo.